Vamos aqui, pessoal, ver aqui a análise do Adelmo, do CSA Povão. E assim, ele fez live, né? A live dele teve 55 minutos, tá aqui embaixo. Não vou ver a live toda dele, né? Porque vai chegar uma hora em que ele vai ficar vendo mais comentários, reagindo com a galera. Aqui ele tá vendo mais a tabela também, né? Reagindo também ao treinador. Então, assim, eu já fiz react e tal, disso tudo. Vamos ver mais a análise dele sobre o time do CSA e vamos ver o que ele traz aí pra gente. Bora, vamos nessa. Dá o like, se inscreve e vai no canal do Adelmo, se inscrever e dá o like lá também. Viu? Tô falando com você aí, ó, que tá na tela aí. Entendeu? Dá o like. Fala, Nação Azulina, CSA Povão Fala, aqui fazendo Adelmo! mais um Cuida! pós-jogo. O CSA venceu o CSE por 1-0 lá em Palmeira dos Índios. Acabou o jogo agora. O CSA assume a vice-liderança do campeonato e vai para a última rodada com chances de assumir a liderança, de terminar essa fase inicial do campeonato em primeiro. Vai depender apenas do saldo de gols nessa última rodada, tendo em vista que o Asa pega o Penedense e o CSA enfrenta o Cruzeiro. Foi um jogo controlado do CSA, né? Vamos trazer todos os detalhes dessa partida. O CSA se apresentou na maior parte do tempo do jogo bem, né? Controlando o jogo. Teve apenas um momento ali no segundo tempo em que o CSA perdeu o controle da partida Não devido foi um momento, ao não. Não foi um momento, não. Foi um grande momento. Foram mais de 20 minutos que o CSE amassou o CSA, pô. A gente levou um aperreio ali, levou um apavoro no segundo tempo. Foi muito tempo que a gente ficou acuado, tá ligado? Itamar não fazer a mudança que ele fez foi realmente puxando a equipe adversária para cima, e ali foi onde o A CSA mudança, o passou por Ramon, né? apuros no segundo tempo, mas depois corrigiu e aí ficou o jogo controlado novamente. Mas o CSA fez uma apresentação com. E como até o próprio Paulo falou, a gente tava fazendo o react do Paulo, antes aqui do vídeo do Adelmo, né? O Paulo falou, a culpa não foi do Ramon em si, a culpa foi principalmente do Itamar, porque ele mudou o esquema do time ali, colocou mais um zagueiro, o Ramon entrou como zagueiro, e o time não entendeu, o time não compreendeu. E aí isso prejudicou todo o estilo de jogo da equipe, tá ligado? Intensidade, com vontade, com força, com gana, querendo realmente o resultado. A vitória era importantíssima para o CSA depender apenas de si na última rodada para ser líder. E a importância de ser líder, né? Vou contar para vocês daqui a pouco, ao final dessa primeira fase. Enfim, alguns jogadores se destacaram, mudanças no time titular, tivemos duas alterações, como prevíamos ontem. Ele foi com duas alterações do último jogo, dos 11 que iniciaram, para esses 11 que iniciaram hoje. Então, o CSA foi bem, o Itamar modificou, está É o tentando Bigode melhorar a no equipe, meio enfim. E e tem o Marcos jogadores Ítalo, pedindo né? passagem também, isso é importante, não ficar com aquele comodismo, com aqueles 11 ali, quando você vai inserindo novos jogadores no time, os que estão ali jogando passam a ter mais cuidado para não perder a posição, né? Não Vão se perder a dedicar vaga, é mais isso aí. ainda. Então, alguns jogadores já ganharam posição nesse jogo, certamente vão prosseguir assim, né? Eu acho que o Fabrício Bigode ganhou a vaga do Igor Guilherme nesse jogo. E na lateral, o Marcos Ítalo é um nome que eu acho que ele começa a ser mais pensado. E aí no próximo jogo pode ser também até uma ideia de você manter o Marcos Ítalo e usar o Rian Santana, que era titular, né, na lateral, mesmo sendo ponta. Então talvez seja a ideia você colocar o Marcos Ítalo na lateral, botar o Rian Santana na ponta direita e o Buba você joga pro lado esquerdo. O Matheus Souza não tá convencendo tanto lá do outro lado. Então você pode manter o Buba, só que inverter o lado e tentar também em alguns momentos inverter Buba e Rian Santana. Pode testar. O próximo jogo deve ser exatamente para isso, fazer testes. Falei do Fabrício Bigode,
e também do nosso lateral direito que entrou no lugar do Renan Santana. Enfim, muita coisa para a gente trazer aqui nesse vídeo. Depois eu vou para o chat, então vai comentando aí. Comenta, deixa a tua opinião do jogo, enfim, todos os temas que você pode comentar, você comenta aí. Deixa like, que é importante você já clicar no joinha sempre para recomendar, o YouTube recomendar essa live para outras pessoas. Solta essa live nos grupos que você participa Dá o e joinha vamos que aí, ó. vamos, Já meus deu o amigos. Vamos joinha que aqui vamos. também. Eu vou fazer aquela análise inicial, aquilo que eu achei, aquilo que eu vi do jogo, e depois a gente vai para o chat trocar aquelas ideias bacanas, lendo os seus comentários. Então, vamos primeiro Vai, velho. Manda aí, vai. para a escalação do time, né? Vamos primeiro para a escalação do CSA, como o CSA foi para esse jogo contra o CSE. Era um jogo que o CSA foi sob pressão. Foi sob pressão porque precisava ganhar para depender apenas de si na última rodada para ser líder do campeonato. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui a escalação do CSA hoje. O CSA foi a campo hoje, exatamente com, vamos lá, o Ellerson no gol. Tá aí a escalação do CSA para o jogo de hoje contra o CSE. O Ellerson. Aí tivemos o Ítalo, né, que é o lateral direito. Rapaz, eu confundo com esse primeiro nome dele, mas eu vou pegar agora rapidinho aqui para falar correto o nome dele. Eu só lembro de Ítalo e na hora de falar o nome do nosso O Marcos jogador, Ítalo, pô. Lateral. acaba que eu não lembro do primeiro nome, mas vamos lá, deixa eu botar aqui. Cadê? Tudo ao vivo aqui. Vai, Adamo. Rapaz, tá Caramba, doido, é? cadê a Você está escalação, atrapalhando o meus meu react, amigos? pô. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá na mão já. Bora, Adamo, É o rapaz. Marcos Ítalo. Eu quero chamar sempre de Matheus Ítalo, mas é o Ô, bicho, o negócio tá na tua cara e tu não viu. Não consegue ler não aqui, ó. Marcos Ítalo. Aí ele tem que olhar no celular. O Adelmo também, rapaz, o Adelmo. Dá uma raiva às vezes, velho. Porra, meu irmão. Porque o Adelmo, velho, se ele postar um vídeo falando sobre qualquer outra coisa que não seja o CSA, vai dar 10 mil visualizações. Aí eu planejo tudo aqui certinho, faço um negócio tal, não sei o que, preparo o tempo do trabalho e tal. Aí eu faço um vídeo muito bem trabalhado, muito bem editado. Quando eu vou ver as visualizações, 200. Eu vai tomar no cu. Aí o Adelmo pega, abre uma live qualquer pra falar qualquer coisa, o que ele quiser falar. Se ele chegar e disser, gente, troquei meu óculos, vai ser o título da live dele, troquei o meu óculos. 200 mil pessoas ao vivo na live dele. Ai, tomar no cu, velho. Porra. Aí eu fico puto com isso, velho. Porque eu chego aqui, trabalhando que só a peste. Tem quantas pessoas aqui na live? 8. Aí é lasca. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Eu fico muito feliz com o sucesso do Adelmo e ele é um cara que ele merece muito, velho. Porque ele corre atrás das informações, das notícias, de fontes e tudo mais. E ele, você não vê ele vindo aqui no YouTube pra arrumar treta com ninguém, pra arrumar clickbait, nem nada. Ele faz as coisas tudo muito bem, bem correto, velho. Ele, o Paulo, fazem isso muito bem. Muito bem mesmo. E os dois merecem todo o sucesso que tem, velho. Eu só fico puto com isso porque eu olho assim, porra, velho, eu queria também um pouquinho, né, desse sucesso. Mas é assim, né, velho? A gente faz porque gosta, né? Faz porque gosta da resenha, gosta do trabalho aqui. E a gente fica feliz sempre quando os nossos colegas estão sucedendo bem, né? Estão bem no trabalho deles. Então eu fico feliz pra caralho, velho. E assim, o Adelmo e o Paulo, pra mim também são fonte de informação, né? Então, quanto melhor eles tiverem, pra mim é melhor também, que eu tenho mais informação sobre o CSA. Eu me informo com eles, pô. Também, sabe? Marcos Ítalo, lateral direito do CSA, tá, meus amigos? Vamos lá. Então ele ganhou a posição, ele entrou muito bem contra o CRB. Isso aí era esperado que ele realmente assumisse essa posição. Segundo tempo ali, depois que ele entrou o Bigode. Daqui a pouco vou falar do Fabrício Bigode aqui. Entrou o Matheus Melo também, o Robinho, naquele segundo tempo do Clássico, o CSA melhorou muito, muito o jogo. Então estava na cara que o Marcos Ítalo ia ganhar essa posição. Foi bem no jogo hoje. É um lateral, né? Um lateral de ofício, um lateral
de ofício mesmo. O cara é da cara da posição, sabe posição, né? marcar É. bem. O Rian Santana, ele é um cara habilidoso, que sabe dar um drible, que sabe avançar, apoiar, mas ele, defensivamente, ele não tem um cacuete de marcador, porque ele é um atacante, né? E a gente não atribuía a ele essa obrigação de saber marcar. Ele estava ali improvisado. Já o Marcos Ítalo, não. É um jogador que sabe marcar, sabe ir no corpo do adversário. Muitas jogadas que eles tentaram, o CSE tentou pelo lado esquerdo ali deles e direito nosso, muitas divididas, o Marcos Ítalo ganhou praticamente todas as jogadas. Todas. Então, um cara que sabe fazer esse tipo de lance. Está ali na posição, foi bem, ele deve se firmar nessa posição como lateral direito. Dupla de zaga, o Ryan, e vou falar menos do Ryan e falar mais do Lucão, porque o Lucão, mais uma vez, fez uma grande partida, né? Ele foi muito bem no clássico, muito bem. Muito bem, E Lucão. hoje fez um grande jogo novamente. Um grande jogo. Sabe? As bolas aéreas para ele, tem muitas dessas bolas, ele nem salta para tirar de cabeça. Ele é bastante alto, ótima estatura para zagueiro, é habilidoso também com os pés, mas essas bolas aéreas na nossa área, ele tira muitas delas sem ao menos tirar os pés do chão. Então, foi muito bem hoje, novamente, o O Lucão Lucão tem dois praticamente metros e meio de altura, então é muito fácil para ele bola aérea, né? garantiu, assumiu a titularidade É absoluta gigante o ali Lucão, velho. da, Presta atenção. da dupla de zaga junto com o Ryan. Né? O Marlon machucou, enfim, é aquele negócio. As oportunidades aparecem para todos, basta aproveitar. O Marlon se machucou, saiu ali naquele jogo contra o Muricy, né? E o Lucão entrou e já fez seu nome, já está garantido ali. Então ele foi bem junto com o Ryan também, mas quem mais se destacou da dupla de zaga foi o Lucão, com certeza. E, velho, o Lucão, ele só precisava do espaço. Porque o Marlon e o Ryan eram titulares, mas o Lucão, ele não começou como titular porque ele teve uma lesão, se não me engano. Ele teve um problema de lesão, né? E ele não pôde começar a temporada. Então, a zaga que começou era a zaga que estava jogando, né? E não estava tomando gol, aí continuou. Mas o Lucão, quando entrou, ele mostrou que ele é um cara muito mais seguro do que o Marlon, por exemplo. Né? Então, ele assumiu a posição, assumiu a titularidade. E pra mim era questão de tempo também. Quando eu vi ele jogando, eu, porra. Aí depois eu lembrei da galera dizendo: não, pô, o Lucão vem pra ser titular. Né? Mas o Marlon e o Ryan jogando não estavam tomando gol. Aí você vai tirar os caras. Não tomaram nem. Aí, imagina, os caras em campo não tomaram nenhum gol. Aí você vai e muda. Aí vai e toma um gol, por exemplo. Aí o cara já vai dizer, olha, mexeu na zaga, tomou o gol, né? Então ele não quis mexer. Mas quando um jogador se machucou, aí o Lucão entrou e mostrou que ele tem bola para ser titular. Então isso daí é um ponto também. Certeza. Na lateral esquerda, o Kaique, ele dá conta do recado, o Kaique não compromete, o Exatamente. Kaique, ele faz o feijão com arroz bem feito. O Kaique não é craque, mas não compromete. Né? O cara que tá lá na posição e a gente não se preocupa com aquela posição. Né? Pronto. Pronto, é o Kaique. É o Kaique ali, velho. Então tá ótimo. Pra mim o Kaique ali tá massa. Pelo menos até agora não tá comprometendo, bicho. Tá bom demais. Bem feito. E quando ele vai ao ataque, eu olho que ele capricha bem ali na questão de alçar a bola na área, né? É um jogador que é regular, o Kaique, sem sombra de dúvidas. No meio-campo ali, agora que vem a Bom jogador o mudança, eu Kaique, acho uma velho. mudança que vai trazer, que trouxe, na verdade, nesse jogo, e já trouxe no segundo tempo do Clássico, e trouxe nesse jogo completo, e também daqui para frente, acredito eu, que é um alívio pro Kailan. Porque o Kailan, antes do Bigode entrar, do Fabrício Bigode, que ele entrou como titular hoje, estou falando exatamente dele aqui, o Kailan era o cara que era pau para toda a obra. Ele marcava, apoiava, fazia Velho, bloqueio, o subia Kailan, de cabeça. o Kailan era o faz tudo do meio de campo, velho. Era o faz tudo do meio de campo. E o Igor Guilherme, apesar de ele conseguir fazer algumas boas jogadas ali, o Igor Guilherme, ele não era o cara que ajudava o Kailan
nesses lances, né? Na marcação no meio de campo, o Igor Guilherme falhava bastante, sabe? E aí, agora, o Kailan com o Fabrício Bigode, eu acho que ele vai ter um apoio muito melhor, né, ali no meio, e vai facilitar muito o trabalho do Kailan ali. O Kailan era um jogador polivalente do CSA, por isso que ele se destacava tanto, porque ele estava sobrecarregado de tarefas, já que o Igor Guilherme não era um jogador que combate tanto e tem tanta qualidade como o Kailan. Então, o Kailan era meio que sobrecarregado. Hoje, já no segundo tempo do Clássico, mas hoje, quando o Fabrício Bigode entra em campo como titular, o Kailan, ele meio que, porra, ainda bem que chegou alguém para dividir essas tarefas aqui comigo, porque o Bigode é exatamente a característica do Kailan. Ele faz todas essas funções muito melhor que o Igor Guilherme. Então o Fabrício Bigode entrou muito bem, ele sabe marcar, ele sabe Gostei sair mais do jogando, Fabrício ele sabe Bigode do que do sair Igor de Guilherme trás também, viu? como no meio dos zagueiros. Então o Fabrício Bigode chegou e vai assumir essa posição aí, não resta dúvida. Talvez para a série D, quando o Camacho voltar, aí temos aí uma briga pesada. Mas daqui para lá é muito provável, com esse time com esse elenco que temos, que essa dupla de meio aí, médio volantes, né, é o Kyla e o Fabrício Bigode. Sem sombra de dúvidas. Cara, foi nítido o alívio, né, do jogo em cima do Kyla. Foi assim, não que ele foi mal hoje, mas ele dividiu as funções com o Fabrício. O Fabrício dividiu com ele, tirou todo o peso das costas dele. Então, fez um bom jogo e a entrada dele também, já dizia ontem, a entrada do Fabrício Bigode nesse jogo será quase que certeza. Entrou também, então foram essas duas modificações que o Itamar fez. Colocou o Marcos Ítalo na lateral direita e o Fabrício Bigode ali no meio, junto com o Kylan e o Dudu Figueiredo. O Dudu Figueiredo é um caso à parte. Estou falando, você está chegando agora, eu venho falando já do goleiro para frente, tá, meus amigos? Já estou ali na questão do Dudu Figueiredo. Já tá Acho que o Dudu no meio campo Figueiredo, ali. ele tem boas intenções, ele consegue ver o jogo, ele consegue boas intenções, é boa, né? É bom, claro, o cara está ali para fazer tudo de bom, mas o que acontece é que ele tem a percepção das jogadas, mas ele não executa bem. Dudu Figueiredo. Não, e eu não acho nem que ele não executa bem, velho. É porque, pra mim, velho, ele parece que é um volante jogando de meia, pô. Que ele pega a bola e ele não tem a visão, tipo, ele tem a visão de armar, de distribuir, mas ele não tem a visão de afunilar a jogada pra dentro da área, pra criar a chance clara de gol. Ele tem a cabeça como se precisasse abrir o jogo, tipo, dar um passe pra quebrar uma linha para outro jogador fazer a jogada do gol. Ou abrir o lance para alguém do lado de campo receber a bola sozinho. O Dudu Figueiredo é um cara que ele distribui o jogo, mas ele não é o meia que pifa o atacante. Né? Não é o cara que aciona um jogador em posição de finalizar. Ele não me parece ter essa característica, tá ligado? Esse é o grande problema para mim do Figueiredo. Tem outro, sabe, às vezes conduzir a bola ali, mas na hora de um passe, na hora de um passe decisivo ou de um lançamento, ele sempre calcula mal e erra muito para um 10. Ele erra muito passe para um camisa 10, sabe? Então, eu disse ontem, o Dudu Figueiredo ele vem num viés de baile, ele começou bem. Ele começou bem o campeonato, fez gol, deu assistências, 2 assistências no início, mas de lá para cá, daqueles 2 primeiros jogos, ele vem mal. Ele vem mal. Assim, e não é assim que tá super marcado, tem marcação individual em cima dele, nada disso. Ele com a posse sob controle, aliviado da marcação, mesmo assim, ele consegue errar os lances principais, né? E repito aqui, com boa visão de jogo, mas na hora de executar, ele tem boas ideias, boas intenções, mas na hora de fazer o passe, enfim, ele erra muito para um 10. Então hoje tivemos, vou falar já dos atacantes, então hoje tivemos o segundo tempo entrou
o Ronaldo Mendes, que claramente, né, muito fora de forma o Ronaldo Mendes. É, Ele passou esses 3 últimos jogos sem ser escalado ou relacionado, porque estava com CK alta. Então, ele estava já para estourar. Então, a equipe médica tirou ele para poupar. Aí, quando ele volta depois de 3 jogos, ele já não volta no ritmo dos caras. É aquele negócio, né? tá no Se esticar ritmo, muito, é tá fora cobertor de ritmo curto. mesmo, velho. A E, parte gente, ó, física. eu tirei um pouquinho a atenção aqui, porque eu tava postando aqui a foto agora, né? Do nosso o zagueiro com o prêmio de melhor em campo, o Lucão, né? E aí, a minha legenda, eu tava postando aqui com a legenda também. Lucão mereceu o prêmio de melhor em campo e vem merecendo destaque. Mais um jogo muito seguro e tecnicamente diferenciado na marcação, bola aérea e saída de jogo. Vem ganhando cada vez mais destaque nesse time. E é algo que a gente precisa destacar também, né, velho? O Lucão vem fazendo um grande campeonato, né, velho? Inclusive eu esqueci aqui também de colocar a foto, né? Deixa eu colocar aqui também como é? A referência, né? Os créditos da foto, né? Que é do Alan Max, fotógrafo aí que acompanha o CSA também. Do Ronaldo Mendes é cobertor curto, literalmente. Se você der sequência de jogo a ele vai estourar. E se você tirar a sequência dele, ele vai perder o ritmo de jogo. Então, é naquele negócio, sintonia fina que você tem que utilizar esse jogador. Você não pode contar com ele numa sequência pesada. Num jogo decisivo, você contar com o Ronaldo Mendes, não dá. Não dá. Pelo menos esse é o cenário Já agora. dá pra ver isso mesmo, Então, o né? Dudu Figueiredo deixa muito a desejar nessa questão das definições, dos passes decisivos. Erra muito para um 10, para um camisa 10, o Dudu Figueiredo. Então, nossos atacantes, ele foi de novo com o Buba. Eu falei pouco do Buba no jogo do Clássico, mas ele foi bem. Ele vinha muito mal, né? Errando tudo, Buba, tudo. Olha, do Clássico para trás, ele inclusive não merecia ter entrado no Clássico como titular. Na minha opinião, assim, no meu pensamento, na minha opinião, ele não merecia ter ido para o Clássico como titular pelos últimos jogos dele. Eu Né? também pensava Mas que foi. não, viu? Mas no clássico o Buba me surpreendeu. Até taticamente ele fez um grande jogo, o Buba. Puxou muito bem em marcação, meteu bola na trave e achei que o Buba fez um grande clássico, viu? E foi bem. Então, a partir do que ele faz uma prestação boa, ele mereceu estar hoje aí. Né? Porque ele foi muito bem no Clássico, inclusive nem saiu, ficou ali jogando o jogo. Então hoje ele já voltou àquela estaca zero novamente, uma participação discretíssima. Né? Ele recompõe a marcação, talvez seja por isso. Não é nem a recomposição de marcação, Adelmo. E todos os momentos eu vou ter que falar sobre isso, velho. Porque é a dedicação dele no jogo. Ele corre pra se apresentar. Ele volta pra marcar, obviamente. Isso aí é importante também pra ajudar na recomposição. Mas se o time tá no contra-ataque, ele vai se esforçar pra participar também. Né? De alguma forma. Aonde precisar, ele vai estar. Se o time precisar de alguém ali correndo para o meio, ele vai correr para o meio. Se o time precisar de alguém correndo para a ponta, ele vai para a ponta. Né? Se o time precisar de alguém para fazer uma tabela, ele vai se apresentar para fazer essa tabela. Ele é o cara que vai se dedicar ao time, tá ligado? Eu tenho percebido isso no Buba, velho. Uma situação em que ele não é um craque, ele não é um driblador nato, ele não é um velocista, ele não é um finalizador na essência, mas ele é o jogador participativo, ele é aquele jogador operário, que ele vai estar lá trabalhando para o time, sabe? Então, assim, na ausência de um jogador que seja tecnicamente melhor do que ele, o Buba vai estar lá. E, tipo, é melhor do que você ter um jogador que, esse cara joga melhor do que o Buba. Mas na hora de correr atrás, ele não vai correr, ele não vai dar um pique, ele não vai se esforçar, tá ligado? Ele vai fazer aquele corpo mole, sabe? Só vai querer a bolinha no pé, só vai querer a bolinha fácil. O Buba, ele vai atrás de tudo. Se a bola vier quadrada, ele vai se esforçar pra ajeitar a bola, pô. Tá ligado? E ele vai ser o cara que vai querer trabalhar pelo grupo, pelo time.
É o que eu tenho visto dele, velho. Então, assim, não me vejam aqui ser um cara que vai ser crítico do Buba. O Buba é um cara que ele tá esforçado pelo time, ele pode ter as dificuldades técnicas dele, mas ele vai estar sempre se esforçando, correndo atrás, e eu admiro demais ele por isso. E eu não vou ficar aqui dizendo que o Buba é isso, que o Buba é aquilo. Não é assim não. O Buba, ele tá lutando pelo time e eu tô vendo isso, velho. Que o Itamar goste dele, né? Que ele vai para frente, não tem muitos recursos técnicos na frente, mas é um jogador que alguns técnicos gostam porque ele recompõe, ele faz a marcação, ele vem com o lateral. Lateral, quando avança, ele acompanha, dá carrinho, faz tudo. Então, o Itamar deve gostar muito dessa fase dele, né? Isso, ele ajuda, ele é vigoroso, ele ajuda o time, não só na marcação, no ataque também. Então ele vai se movimentar para todos os lados para poder tentar ajudar o time nos momentos ofensivos também. Buba. Então hoje foi discretíssimo. O Matheus. O Buba foi discreto, mas ele foi o jogador que conseguiu arrumar o pênalti, né? Porque ele rouba a bola e no lance que ele roubou a bola, ele chuta. Não era para ter chutado, era para ter dado o passe para o meio pro Ciel, mas no lance do chute dele, o Ciel chega lá no rebote e sofre o pênalti. Se não fosse o Buba, não teria tido aquele pênalti. Tá ligado? Souza, lá na frente, é um jogador que, repito aqui, ele se for pegar um time adversário que esteja lá atrás, todo recuado, ele não vai render. Ele só rende num jogo de espaço aberto, de campo de espaço aberto, de repente um time jogando no contra-ataque, ele tem velocidade para receber na frente, ou então acompanhar o 9, o Ciel em velocidade, como ele fez gol, inclusive, assim, né, no campeonato. Mas o Matheus Souza, aí eu vou discordar um pouquinho do Adelmo, porque ele, nesse jogo, ele teve chance. Ele recebeu uma bola sozinho dentro da área, perto da pequena área, e na hora de finalizar ele bateu uma cafofa em cima do goleiro. E teve outra também um pouco mais longe, não lembro se foi fora da área, que ele bateu mais forte, mas em cima do goleiro de novo. Então, assim, bicho, se você tem um jogador que ele não vai funcionar nesse tipo de jogo, pra que você coloca ele nesse tipo de jogo, tá ligado? Então, se é o jogador que ele precisa ter espaço pra correr, então é o jogador de segundo tempo, se tiver ganhando, né? Se tiver perdendo, não bota. Então, como é que esse cara é titular? Aí eu já discordo disso. Né? Para mim, ele não vem rendendo e ele merece pegar um banco. O problema é, banco para quem? Não tem ponta. O CSA precisa contratar ponta, pô. quando pega a equipe adversária plantada lá atrás e o CSA tendo que construir, ele tem algumas dificuldades. Faz alguns lances, alguns dribles, algumas situações, mas Matheus Souza, inclusive, saiu machucado, né, no segundo tempo. O Ciel é aquele jogador. Hoje participou menos do que nos outros jogos. Ele pegou menos na bola. Talvez pela falta de pifagem do próprio do Figueiredo, né? Que Do próprio não time acionou de uma muito o maneira Ciel. geral, né? E também do próprio Ciel. Uma coisa que eu não gosto do Ciel é que ele sai muito da área. Ele sai da área e pega a bola na ponta, pô. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai cruzar e cabecear ao mesmo tempo? Não vai. Mas quem é o centroavante? É ele. Você vai cruzar pra quem? Pro Ciel. E se o Ciel tiver na ponta, quem tá na área pra cabecear? O Matheus Souza, o Buba, o Dudu Figueiredo, o Fabrício Bigode. Quem vai subir lá para o zagueiro, tá? Troncudão. Quem vai pra área pra trombar com o zagueiro? Não vai ganhar, porra. O Ciel é que tem que estar lá dentro da área. Esse é o problema do Ciel. Ele sai muito da referência. Esses lances. Teve um lance que ele perdeu ali dentro da área, da pequena área, no cruzamento longo, alto, ela caiu no chão, ele de primeira de canhota, a bola foi por cima. Teve uma cabeçada também, um outro lance, enfim, mesmo assim, ele sofreu o pênalti. Daqui a pouco eu vou colocar o pênalti aqui. Na minha opinião, sendo sincero, sem clubismo, duvidoso. O pênalti, no mínimo, é duvidoso. Não, o pênalti é muito duvidoso. No mínimo, não. Ele é muito duvidoso. Né? A gente que consegue ver ali
Alguma situação em que o pênalti deveria ter sido marcado. Ou que poderia ter sido marcado, no meu caso, né? Mas, assim, eu entendo que a maioria das pessoas vai dizer que não foi pênalti. Esse sim, esse é duvidoso. Os outros que a galera fala aí, não é. Foram realmente bem marcados. Mas esse foi. Esse teve dúvidas aí. Alguns acham que sim, outros que não. E está na cota da dúvida, né? Mas Exatamente. o Ciel foi lá e bateu, dessa vez sem cavadinha. Eu achei que ele ia cavar de novo, porque ele não tomou distância para cobrar, né? Cobrou pertinho do lance, mas ele bateu no canto com força. Se perder, meu amigo, o goleiro pegar, não tem problema, é do jogo. Você bateu forte no canto. Agora, cavadinha que eu não aceito cavadinha, velho. Cavadinha para mim eu acho um desleixo assim. Eu acho que o Ciel nunca mais vai dar uma cavadinha, pelo menos jogando pelo CSA. Mas enfim. Talvez ele dê uma cavadinha se tiver algum jogo que a gente já tá ganhando de uns 3, 4 a 0. Aí ele mete uma cavadinha só pra testar. Tá ligado? Fez o gol garantiu o placar para o CSA. O que aconteceu no segundo tempo? Aí vai para intervalo, volta para o segundo tempo. Nesse primeiro tempo, o CSE não fez nada, a não ser um lance no início do jogo, logo a É. um minuto e meio. Se eu não estou enganado, Do foi Michel Douglas. o centroavante Foi o Michel Douglas, pô. que jogou conosco em 2017, que saiu cara a cara com 17, 18 e 20. 2020 ele voltou também. Que a gente perdeu o título estadual, ele perdeu 2 gols na cara. Cara a cara com o goleiro, ele perdeu 2 gols e a gente perdeu o título. Eu lembro. Michel Safado, filho do cranco. Mas pra mim é um dos ídolos que eu tenho no CSA, sabia, o Michel Douglas? o Ellison. O Ellison fez uma grande defesa. Aliás, o Ellison hoje foi impecável, foi excelente o Ellison hoje. Foi excelente, Foi excelente. foda, foi foda. Então meus amigos, Foi difícil de eleger o melhor em campo, o Ellerson ou o Lucão. no segundo tempo foi um momento que eu quero falar agora, foi no segundo tempo, quando o CSA perdeu o controle do jogo. Foi exatamente quando ali aos 25 minutos do segundo tempo, o Matheus Souza, nosso atacante, sofreu uma lesão, pediu substituição. O Itamar fez o seguinte: tirou o Matheus Souza, que pediu substituição, e botou o Ramon, 3 zagueiros ali. Eu achava, cara, disso tão desnecessário, que o CSE não esboçava nenhuma reação. É, pô, eu achei inclusive que quando ele colocou o Ramon, eu achei que ele ia colocar o Ramon como um lateral, ia pegar algum dos laterais e ia jogar pra ponta. Por exemplo, tirou o Matheus Souza, que era ponta esquerda, ia pegar o Buba e jogava o Buba pra ponta esquerda, colocava o Ramon na lateral direita e o Marcos Ítalo fazia a dobradinha de laterais. O Marcos Ítalo jogava como ponta direita, sabe? Eu pensei que ele podia fazer um negócio assim, mas não. Quando a gente foi olhar, o Ramon tava jogando de terceiro zagueiro, pô. E o CSA todo recuado lá atrás. Nada. O jogo era aquele de estar costurando o Bustamante ali, fazendo aquelas correrias, né? Mas sem profundidade, sem chegar de forma contundente no nosso gol, né? Sem infiltração Repetindo nenhuma, aquele pô. lance o primeiro lance do jogo. Então, nessa mudança que o Itamar fez, tirou o Matheus Souza, que estava machucado e pediu para sair mesmo, ao invés dele colocar um outro atacante ali, ou um meia, ele colocou um zagueiro. Ele podia ter botado o Rian Santana, né? Tinha o Rian Santana, porra, no banco. Trocava ali 6 por meia dúzia. E se o Rian Santana não desse certo no lado esquerdo, trocava com o Buba. Do outro lado, invertia, como ele fez, né? Quem foi que entrou? Foi o Ronaldo Mendes, né? E o Matheus Melo. Aí era Ronaldo Mendes, Matheus Melo e Buba. Ele trocou de posição os três várias vezes. Então poderia ter feito isso logo de cara, porra. Botava o Rian Santana, que é ponta, que é atacante, no lugar do Matheus Souza. Se não desse certo do lado esquerdo, inverte com o Buba, porra. Faz o teste. Mas foi um erro do nosso treinador. Aí puxou o CSE para cima, aí a gente começou a perder. Perdemos na hora o controle do jogo. O CSE veio para cima, bolas aéreas, bombardeio, a bola pingando ali, rodeando a nossa área o tempo inteiro. E ele demorou para perceber, ou para querer mudar, né?
Eu Ele, acho que ele demorou pra querer mudar porque ele percebeu que ele fez errado em colocar um terceiro zagueiro. E ele demorou pra pensar, tiro um dos zagueiros, Lucão e Ryan, um dos dois, ou eu tiro o próprio Ramon? Ele pensou, se eu tirar o Ramon, eu desmoralizo o cara, tá ligado? Mas corrijo o time. Aí eu acho que ele cedeu. Aí tirou o Ramon e corrigiu o time. Foi um erro totalmente do Itamar. Velho, o Ramon, ele não tem culpa de nada. O Ramon foi um cara que... O jeito que aconteceu as coisas, a galera que não acompanha o jogo pode olhar e dizer, porra, o cara entrou no segundo tempo e saiu logo depois. Deve ter sido uma merda. Não foi isso, velho. Foi um erro completo de leitura de jogo do Itamar, do nosso treinador, pô. E ele teve que corrigir depois. Aí ele teve que jogar um dos jogadores na fogueira, que foi o Ramon, coitado. Mas o Ramon não tem culpa de nada, velho. O Ramon não tem culpa de nada. Inclusive, não fez um jogo ruim, não, tá? Mas o treinador botou ele numa fogueira do caralho. Mas ele, pelo menos, ele teve a humildade de querer consertar a merda que fez. Né? Ele colocou o time, o grupo, acima do jogador individual. Porque se ele pega e diz, ah não, velho, ó, não vou tirar o Ramon porque senão eu vou queimar o jogador. Ele disse, não, pô, foda-se, eu vou queimar o cara, mas eu vou corrigir o time. E o time tá à frente de todo mundo. O Ramon tem que entender isso também. Tá ligado? Ele tem todo o direito de ficar puto, tem todo o direito de ficar com raiva, mas ele tem que entender que o time tá à frente de qualquer individualidade. ele só veio depois colocar, botar aí, trouxe o Ronaldo Mendes, trouxe também o Matheus o Matheus Melo, que é um jogador incisivo também. Foi quando reequilibrou de novo o jogo e a gente ficou com chances ali de fazer o segundo, e ficou ali lá e cá. Mas o momento em que a gente perdeu o controle do jogo foi nesse, quando saiu o Matheus Souza e ele colocou o. Queridos, um Ô, abraço. Tá de bom humor? véi, Em 5 para de minutinhos colocar você assina o propaganda Globoplay e não perde um na lançamento. minha live aqui. o Ramon, né? Ó, vou botar daqui a pouco o gol do CSA, tá? O gol do CSA daqui a pouquinho, daqui a pouco eu vou pro chat também. Fiquem aí, comentem. É importante vocês Cadê, comentarem, que daqui a pouco eu vou vai pro falar chat mais pra alguma coisa, trocar irmão? ideia aqui com vocês. Mas vamos lá, classificação nesse momento. Ah, Asa, ó, ele vai só falar de classificação, depois ele vai mostrar os vídeos e tal, não sei o quê. Mas, enfim, pessoal, foi o vídeo dele. Já tá muito grande esse react aqui, tem quase 40 minutos, né? E mais do que isso fica algo até pouco atrativo. Mas obrigado aí por todo mundo que tá acompanhando até aqui, né? A gente tava vendo aí a análise do Adelmo. Tamo junto, minha galera, muito obrigado. E vamos seguir na live, tá? Vamos seguir na live aqui pra ver aí com a galera.